Olá, seja bem-vindo ao Direto ao Ponto desta semana. Estou aqui mais uma vez substituindo o Glauber Silveira e hoje o nosso bate-papo é com o Fernando Cadori, presidente da AproSoja Mato Grosso, está aqui comigo. Já, Fernando, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, patrone, aos telespectadores, satisfação estar aqui. Legal, Cadori, tem muita pauta importante, né, que é tema de debate da AproSoja, mas vamos começar com aquela mais atual. Hoje os produtores estão colhendo aí o milho, cerca de 6% da área já colhidos aqui em Mato Grosso. Qual o retrato dessa safra, que foi uma safra que mais uma vez sentiu com a falta de chuva e estiagem prolongada em praticamente todas as regiões? Exatamente. Esses 6% que vem sendo colhido são as primeiras áreas, né? Então o impacto da estiagem ainda não é visto aí, né? Uma vez que plantado em janeiro, pegou chuva praticamente na normalidade, né? Em função do ciclo. E a gente começa a partir de agora a entrar nas lavouras, né? Que vão ter perdas. Algumas regiões mais afetadas, como a região sudeste, a região oeste, uma parte da região leste. Então nós temos lavouras aí que não vai ter colheita, né? O próprio Canal Rural tem mostrado em alguns lugares aí. Então a gente estima que essa safra fique em torno de 10% abaixo do que divulgado aí anteriormente. Dos 40 milhões de toneladas, vem em torno de 36. Ou seja, pelo menos 4 milhões de quebra aí é um número muito expressivo. Se a gente colocar preços atuais ou mesmo os preços médios de comercialização, uma cifra bilionária que vai fazer falta não só para o produtor, mas para toda a economia do estado. Sem dúvida, faz muita falta, né? Principalmente para quem vive aquela situação, né? Como não é generalizado, existem os contratos futuros, existe o compromisso ali do produtor. Então, além de tirar o dinheiro de circulação, quem vive especificamente a situação fica numa situação muito delicada em função disso. Quando você fala especificamente dessas pessoas, esses produtores que estão enfrentando na pele, de fato, essa quebra, né, que acaba realmente comprometendo todo o orçamento, todo o caixa, toda a rentabilidade da fazenda, existe ainda aquela situação do produtor que vendeu com antecedência, né? O que vocês já estão observando dos reportes que chegam do campo? Existe muito isso, um dos pontos que faz com que isso aconteça é a falta de armazenamento, né? Então, o produtor está programado para plantar na janela correta. A média de produção sempre é levada em consideração ali. Então, ele sabe, se ele não comercializar, ele não vai ter onde colocar. E aí o risco é assumido 100% pelo produtor, né? O risco climático. Então, o que acontece? Além de travar custo, tem a questão do armazenamento também, que é levado em consideração pelo produtor. E aí fica assumindo o risco, né, de toda essa operação. Você falou em armazenagem, Mato Grosso tem uma carência muito grande ainda de armazém, se não me engano a capacidade estática aí em torno de 50% do que deveria ser. 50% é o total de armazenamento que tem no estado, né? E desse total só 30% está com o produtor rural. Então é mais grave ainda quando a gente olha do ponto de vista da capacidade estática em loco dentro das propriedades. A AproSoja ano a ano faz, né, alguns eventos e busca estimular essa busca por armazéns, né, e principalmente a facilidade ou facilitar o caminho para o acesso a esse financiamento, o Armazém MT, que era um dos programas que vocês tocam, né? Tem surtido efeito? O produtor está conseguindo encontrar ou ainda é uma barreira muito grande? Tem surtido efeito, mas é um processo lento, né? E ele é de conscientização, tanto, né, da parte governamental, que é o subsídio, o crédito desburocratizado, que é o que a gente pede, né? É que tenha menos burocracia, que seja focado o crédito para armazenamento, principalmente em pequenas e médias propriedades. E na outra ponta o produtor também, né, que não enxergava a viabilidade dentro do armazenamento, né, porque o próprio cenário se mostrou assim e moldou para que fosse dessa maneira. Então a gente tem de um lado convencimento para mostrar para o produtor que tem viabilidade e de outra a parte governamental para desburocratizar e fazer com que esse déficit estático aí seja equalizado. Você falou em mostrar para o produtor que há viabilidade, né? No próprio Armazém MT, vocês desenvolveram ali uma calculadora, vou trazer assim, de um jeito simples, que mostrava que pequenas propriedades tinham possibilidade, né, de tornar rentável, tornar viável esse investimento em infraestrutura. Então o produtor tem sido convencido por isso, está percebendo realmente que é viável, a dificuldade está de fato no acesso? Tem sido possível, está no acesso e está no ano também, né? A gente teve aí um aumento muito grande no custo, né? Então o armazenamento, assim como máquina, assim como insumos, praticamente triplicou. Então o produtor está bem receoso em investir também,
né? E tanto que a gente pediu no novo Plano Safra agora, na composição, que venha recursos aí subsidiados e que principalmente atenda o pequeno produtor, desburocratizando, usando os equipamentos como garantia, né? Tendo a possibilidade de desmembrar a área, né? Então a gente começa a tentar moldar o crédito junto às entidades governamentais de maneira que ele fique parecido com o crédito de máquinas agrícolas. Essa disponibilização de recursos via Plano Safra, no ano passado, o volume foi de fato o que foi necessário ou faltou dinheiro para armazenagem especificamente? Depende muito do ponto de vista, né? Então, na esteira do acesso ao crédito, a gente tem algumas instituições que sobraram dinheiro e quando a gente vê, geralmente essas instituições burocratizam o crédito, né? Dificultam o crédito. E aonde se teve o trabalho focado, a gente conseguiu constatar que o dinheiro foi e faltou, né? Então fica evidente que o excesso de burocracia colocado no sistema ao longo do tempo é o que dificulta o acesso ao armazenamento. Perfeito. Falou em Plano Safra, existe a expectativa agora com o anúncio do pacote desse ano. O que a ProSoja demanda, além do recurso mais específico, com facilidade, né, para esse acesso a armazéns? Além do acesso ao armazém, a gente vê o custeio agrícola também como muito importante, né? Principalmente com relação à equalização de juros, né? Taxas de juros acessíveis ao produtor e principalmente o timing desse dinheiro, né? O mercado anda muito dinâmico, muito encarecido, e a gente precisa que o dinheiro do custeio, do armazenamento, venha equalizado aos novos números que se fazem necessários para formar o custo. Quando fala-se em Plano Safra, Cadori, ano a ano existe essa expectativa, essa demanda. Você acredita, a ProSoja acredita que de fato seja um momento de que o Plano Safra seja visto mais a longo prazo, ao invés de ano a ano você ter essa política sendo renovada, essa busca por a dúvida de fato do que vai estar disponível para o produtor? De fato ele precisa ser revisto, principalmente com relação à taxa de juros, né, e equalização da quantidade de recurso colocado no mercado, né? O mercado é dinâmico, a gente vê muitas vezes pela falta do timing no Plano Safra, o produtor deslocar a alavancagem, ele acaba indo para o mercado, vamos dizer assim, que não é de crédito oficial e acaba ficando caro. E a gente entende que o crédito agrícola, ele é uma ferramenta que, além de atender o produtor, atende a população de maneira geral, né? Porque ele ajuda a equalizar, no final das contas, o custo, e o custo equalizado, ele se reflete na prateleira do supermercado, para quem está consumindo lá, para a dona de casa, enfim, para quem consome o que se produz no campo. O que precisa mudar, além desses pontos que você colocou na disponibilização do crédito via Plano Safra? A gente sabe que aqui em Mato Grosso a gente tem um perfil aí de propriedades maiores, né? Ou seja, que demandam também um recurso mais elevado e que o próprio dito dinheiro oficial, né, do Plano Safra atende a um percentual muito pequeno do chamado funding da soja, né? Uma participação aí chegando a 2 dígitos, 9 a 10%, né, na última safra. O que precisa para que esse percentual se torne mais elevado? Nós acreditamos que não vamos nem falar de percentual. A baliza formada pelo Plano Safra é o que vai equalizar os outros juros aí, mesmo do crédito privado. Então, vamos supor lá, o armazenamento vem com 5,5% de juro para armazéns até 6 mil toneladas. As instituições privadas que fornecem crédito também, ou elas se adequam àquela realidade do Plano Safra, ou elas não vão conseguir emprestar. Então, mais do que o recurso, mais do que o montante de dinheiro, a baliza de taxa de juro, dependendo do carimbo do dinheiro. Então, nós precisamos sim do Plano Safra, principalmente das rúbricas que vem, do número que vem, né, para que o mercado se equalize em cima daquilo ali. Perfeito. E você pontuou algumas vezes na questão do time, né? Realmente é muito importante, justamente por ser um balizador do crédito de outras instituições. Exatamente, o time e principalmente as taxas de juros colocadas ali para cada segmento. Legal. A gente vai para um breve intervalo, Cadori. No bloco seguinte, a gente vai falar sobre custos de produção próxima safra, fertilizantes, que é uma pauta aí que a ProSoja está matando no peito aqui, realmente discutindo essa questão. Vamos falar também sobre o Circuito da ProSoja, que terminou agora nessa semana. Tudo isso você acompanha com a gente aqui no Direto ao Ponto, no Canal Rural. A gente já volta. Estamos de volta, direto aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso, em Cuiabá. Este é o Direto ao Ponto, hoje recebendo o presidente da ProSoja Mato Grosso, Fernando Cadori.
Cadori, no intervalo a gente conversava aqui de uma entrevista sua alguns meses atrás, né, na virada do ano, em que você dizia que esse ano seria um ano desafiador para o produtor. Tá da maneira que você esperava ou o desafio se tornou maior ainda? De fato, a gente falou, mas a gente não esperava essas outras adversidades, né? Além daquilo que a gente imaginava, nos custos e tudo mais, veio a guerra ainda, né? Guerra, pandemia, o cenário econômico mundial. Então, nem o mais pessimista imaginava um cenário tão desafiador como a gente tem esse ano. Então, a gente vê praticamente os custos de produção ficando muito próximos ao margeamento máximo aí, em alguns casos até inviabilizando, né? Porque pegar um custo aí de quase R$ 5.000 o hectare, a gente falava, como você disse no intervalo, isso é custo de algodão há bem pouco tempo atrás, né? Na soja, por exemplo. Quase R$ 5.000 hectare, falando só nos insumos, né, no custeio básico ali, que é de fato que não tem para onde correr. Só no custeio básico, sem contar a oportunidade da terra, sem contar uma série de investimentos aí que, obviamente, o produtor ao longo do tempo vai fazendo, né? Então, é extremamente preocupante, né? E não é uma análise pessimista. Infelizmente ou felizmente, todo o setor, a agricultura não é diferente, segue um padrão. Então, o que nós temos hoje? Nós temos uma curva de máxima que estabilizou num platô de preços, vamos colocar da commodity em Chicago, e a viabilidade de todo investimento está sendo lastrada nos preços máximos. Com uma taxa de juro alta, né, com a dobra do preço, por exemplo, de máquinas agrícolas, com fertilizantes aumentando 4 vezes, isso é a receita de uma catástrofe aí quando a gente pensa na volta dos preços, seja voltando em dólar, seja o dólar caindo. Aconteceu isso na safra 2004, 2005, que não faz muito tempo. A gente está caminhando para um cenário e não dá para se prever quando, mas que vai acontecer, não tenha dúvida nenhuma. Agora, essa preocupação com esse cenário, imagino que também seja sentida no campo de maneiras diferentes. Por exemplo, quem arrenda terra, quem é arrendatário, uma situação ainda mais complicada, né? Ou seja, o custo pode realmente inviabilizar a atividade. Eu já ouvi muita gente dizer que é um risco maior de voltarmos a termos movimentos de concentração de terra, porque produtores podem sair e abandonar a atividade. É difícil falar em concentração, talvez possa ser que aconteça, mas o que vai ter, isso é fato, se acontecer o que a gente falou, é uma transferência, né? Muda de mão as coisas, isso é normal. Agora, não existe culpado, isso é o movimento, é o efeito manada, e é por isso que a gente tem falado ao nosso produtor, tenha cautela, né, analise, de repente é hora de travar os investimentos, né, de se capitalizar. É óbvio que não tem como parar, não existe como parar, porque você tem os compromissos, mas é hora de colocar o pé no freio, não ir ao mercado, é um absurdo comprar máquina 3 vezes, 2 vezes o preço. Nós tivemos recentemente o presidente de uma grande montadora, de uma grande fábrica de máquinas agrícolas, que foi ao mercado, se não me engano, ano passado, e não vou aqui citar nome, pedir para não comprar máquina. Não sei se você lembra, né? Então, filas de espera, é surreal dizer um negócio desse. E eu vivi 2004, 2005, vivi outras crises também, como a grande maioria dos nossos amigos produtores, e está muito parecido, muito parecido. Uma coletadeira que custava aí 1.800.000, hoje se fala em 4,5 milhões, uma taxa de juro que era 5, 6, está 12, e tudo isso, a viabilidade sendo calculada nas máximas da soja e nas máximas do milho. Arrendamentos inflacionados, em área de abertura, pastagens degradadas, aí sendo pago o preço que normalmente era pago em áreas consolidadas de arrendamento. Todos sabemos que para você fazer a fertilidade numa área leva em torno de 4, 5 anos. Então nós temos um cenário, quando a gente faz uma análise fria e concentrada, que é muito óbvio, né, que tudo isso que está acontecendo, ele caminhe para uma situação que fica praticamente inadministrável se qualquer coisa no mercado der errado. Realmente é um cenário bastante desafiador, preocupante, é preciso ter muito pé no chão ante os investimentos, como você destacou. Agora, você falou dos fertilizantes, cerca de 4 vezes maior aí o custo, né, dependendo aí da formulação, e é uma batalha que vocês têm travado desde o ano passado, quando diziam que não precisava ter pressa para pagar caro.
né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso hoje. Bom, acho que todos lembram, ano passado a gente viu, né, e realmente falamos e continuamos falando, use a reserva do solo, faça análise, tenha critério técnico, porque até então nós acreditávamos que a pandemia, a paralisação, o aumento dos combustíveis, o aumento da energia era o formador dos preços altos. E nesse sentido a gente orientou o nosso produtor a ter cautela, não adianta ter pressa para pagar caro se não tem viabilidade a lavoura, né? Tanto que o principal insumo, a gente dizia, é viabilidade. E o que a gente viu agora foi justamente um oportunismo em cima de tudo isso, né? Quando as empresas anunciaram lucros líquidos algumas 1000% maior no primeiro trimestre desse ano em relação ao ano passado, é zombar da inteligência do produtor rural. No ano que a gente tem guerra, a gente tem pandemia ao redor do mundo, se margear em cima de um domínio de mercado, são 4 empresas basicamente que operam o mercado de fertilizante no país, né? Então, o que a gente tem feito, e não só a ProSoja Mato Grosso, mas todas as AproSojas no Brasil inteiro, é pedir explicações. A gente tem órgãos de fiscalização que precisam analisar se existem indícios de uma formação de cartel ou um monopólio. Nós somos a favor do livre mercado, sim. Agora, por exemplo, no Mato Grosso somos quase 10 mil produtores, existe uma concorrência livre. Os nossos custos são abertos, quem entrar no IMEA vai ver exatamente quanto o produtor gasta para produzir, né? Agora, onde estão os custos das empresas aí de fertilizante? Qual a explicação para se aumentar tanto? Então, essa conta do produtor e mal, da dona de casa pagar mais caro do supermercado e de um possível desabastecimento mundial tem que ser sim jogado na conta também de quem está margeando em cima do terror. Recentemente, né, semana passada, para ser mais específico, a gente noticiou, né, e foi destaque aí, de fato, a situação nos portos, né, em Paranaguá, por exemplo, né, filas de navios atracados aguardando para descarregar o fertilizante Sim. porque os estoques estavam lotados. É uma consequência dessa ação e de um retardo dos produtores em adquirir o insumo? Talvez seja. E além disso, a gente tem, você imagina, patrone e o telespectador, do meio do MS para trás até o Paraguai, não se colheu soja. São 15 milhões de hectares que o produtor colheu de 5 a 20 sacas por hectare. Será que vai a mesma quantia de fertilizante? Eu não colocaria se eu tivesse colhido 5 sacas, ainda mais pagando o preço que está. Então, que fique lá o fertilizante, que fique nos portos, a gente compra ano que vem. Porque não adianta nada você pagar 20 sacos por hectare para você colher 60 sacos, então colha 40 sem fertilizante. Abaixou o preço de lá para cá? Não, a gente não viu nenhum movimento assim. Perfeito. Cadora, a gente está em alguns minutos aqui e a gente anunciou que falaria sobre o circuito AproSoja, né? Fizeram a 16ª edição, terminou agora em Cuiabá nesta semana. Faz uma avaliação do que foi essa edição desse ano. Então, a gente vinha, né, da pandemia, o circuito foi surpreendente, né? Nós tivemos recorde de público em todos os nossos núcleos, né? É impressionante, tanto de produtores quanto da sociedade, né, de cada município. Então, trouxemos um tema muito pertinente para o ano político eleitoral, o comentarista político Caio Coppola, né, mesmo a entidade não sendo, a entidade sendo apolítica, é obrigação nossa também levar o cenário macroeconômico, o cenário político, né, no ano eleitoral. Então teve muito interesse e da outra ponta levar para um comunicador urbano como ele que fala com a massa a realidade da nossa produção, né, ambiental, de preservação, de custo, de falta de infraestrutura, para a gente tentar aos poucos aí mitigando todas essas narrativas de inverdades aí que cercam a nossa produção, principalmente nos grandes centros urbanos. Aliás, esse é um trabalho que a ProSoja vem fazendo, né, que é de fato melhorar a comunicação com o público que está fora da fazenda, né, que está fora do campo. Isso é realmente muito importante. Você falou em infraestrutura, circuito AproSoja, o governador esteve presente no encerramento e falou que em 2021 o investimento em infraestrutura aqui em Mato Grosso foi maior do que o valor arrecadado com FETAB Commodities. Qual a avaliação sobre essa frase? É uma avaliação positiva, né? Uma vez que o Estado começa a colocar as contas em dia e o dinheiro do FETAB vá de fato para a infraestrutura. Embora tenha sido colocado, nós já conversamos isso com o governo do Estado, que se mostrou solícito, nós precisamos que essa rúbrica tenha assinatura definida para que nos anos subsequentes a gente tenha a garantia que vai. Então são mais de 2 bilhões de reais por ano
né, que precisam ser investidos em infraestrutura, porque é um custo que sai do bolso do produtor e só aqui no Mato Grosso a gente tem. Então, ou ele vai para a infraestrutura ou ele termina. Esse é o sentido do fundo de transporte, né, criado lá atrás. Então, se de fato isso aconteceu, é um avanço muito grande e o próximo passo agora é fazer com que sempre esse fundo vá 100% para a infraestrutura, e isso ainda é pouco, né? É muito pouco, dado ao tamanho do Estado, dado a carência de infraestrutura que a gente tem. Ou seja, o pedido de fato é realmente para que seja em decreto, assinatura que garanta que esse dinheiro do FETAB vá de fato para o destino Esse dele. é um pedido, patrônio, que todos os municípios que a gente roda no circuito, é unânime, é uma voz só, né? O produtor, embora tenha as dificuldades, embora tenha o custo alto, ainda é solícito em ajudar a fazer a infraestrutura do seu estado, né? Se você colocar isso em qualquer outro estado, eu duvido que seja aceito. Mas a gente sabe a dificuldade de quem está lá em Gaúcha do Norte, por exemplo, que não tem um asfalto, paga tanto tempo, né? Quem está lá em Nova Maringá, por exemplo, o núcleo novo que a gente formou esse ano, o sofrimento que é, e o produtor tira num ano difícil, né, uma carga que é o FETAB, eu disse aqui, né, o FETAB Commodities ao todo são 2 bilhões, porque ele acredita que ele, além de tudo que já faz, ainda precisa ajudar na infraestrutura. Então é muito simples e totalmente aceitável, que ou se usa para infraestrutura, ou se termine, que o produtor jogue esse dinheiro então para dentro do caixa dele, né, que de uma maneira ou outra ele volta a circular no mercado. Fernando Cadori, presidente da ProSoja Mato Grosso, obrigado pela sua participação aqui no Direto ao Ponto e sucesso aí no ano desafiador, mas a gente espera sempre que seja exitoso esse ano. Muito obrigado, patrônio, é sempre uma satisfação estar aqui e poder participar com vocês. Legal, obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do Direto ao Ponto. Fiquem bem, até a próxima semana.